agradecendo a presença, a todos que assistiram essa belíssima aula da professora Riete, e vamos então começar a nossa discussão. Temos aqui uma série de perguntas. Professora Riete, então, vamos lá. Professor Ricardo Mesquita fala, parabeniza a sua brilhante apresentação, agradece a sua contribuição à SOBEP, e ele pergunta se, considerando a questão técnica do cell block, qual a proporção de formol a ser adicionada ao material puncionado? Na Existe uma verdade, a gente não tem essa padronização, né? O que a gente tem recomendado é que pelo menos funcione a mesma quantidade que tem de material puncionado. Ou se a seringa estiver muito cheia, dividir de repente em 2 seringas e puncionar o que der de formol. O ideal é que esse material seja imediatamente levado para o laboratório. Né? Se for possível fazer a punção e já levar para o laboratório para já processar, porque o processamento ele é rápido de ser feito. E no momento que ele é processado, a gente já coloca para fixar. Essa questão de aspirar o formol junto, a gente recomenda para aquelas situações em que não vai ser possível levar naquele momento para o laboratório. Eu acho que o ideal é botar pelo menos a mesma quantidade que tem de material líquido, porque a gente tem que pensar que não é tecido, são células. Então, a fixação ela é mais fácil de ser feita. É diferente de um tecido, que o formol tem que penetrar no interior do tecido. A gente está falando de células que foram puncionadas, né? Mas, claro, tem o líquido que vem junto com a punção. Perfeito. Nessa mesma linha, o Narciso, né, nosso colega também, Narciso Assunção, ele aproveita aí o questionamento do Ricardo e pergunta se os cuidados que o clínico tem que ter com o material coletado são os mesmos que os da biópsias, que os das biópsias. É o mesmo, preenchimento da ficha de biópsia, levar, como eu disse, levar imediatamente para o laboratório, ou colocar em gelo, ou funcionar formal junto para não ter perigo de degradar. A ficha de biópsia, o que a gente recomenda sempre é, manda junto a ficha de biópsia. O que tem acontecido às vezes no laboratório, o pessoal manda a punção e deixa para mandar a ficha de biópsia quando vai mandar a biópsia incisional. Né? O ideal é que mande junto, porque ele vai ser processado separadamente. Então, os cuidados são basicamente os mesmos. Ok, e se tem algum tempo que esse material pode ficar, né, fixado? Existe um tempo limite? Acho que não. Quando funciona o formal, Uma vez que o será? material ele é puncionado e acrescentado o formol, se existe um tempo limite para aguardar até que esse material possa ser processado. Não, o ideal é sempre mandar imediatamente para o laboratório. E quando chega no laboratório, rapidamente ele é processado. A gente tem tido situações, por exemplo, chegou material no laboratório, né, não tinha sido funcionado formol, e era sexta-feira à tarde, vamos supor, não tinha como processar naquele momento, né? Se não tiver como fazer isso, aí o que a gente tem feito? Coloca mais formol na amostra, claro, às vezes vai ter, em vez de ter um tubinho para centrifugar, vai ter 2 ou 3 tubinhos para centrifugar, mas a gente tenta garantir para que não tenha risco de degradação. O nosso receio sempre é o risco de degradação, porque ele vai ocorrer, né? Se ele não for adequadamente fixado, ou se ele não for processado imediatamente, se for esperar, eu fiz a punção, vou esperar para levar amanhã de manhã para o laboratório. Ele vai degradar, o material vai degradar. Perde a qualidade de análise, né? E perde a qualidade. Muito bem. Bom, Eduardo Lombardo também te parabeniza pela palestra, e ele pergunta se a técnica de cell block nos dá uma perspectiva ótima de diagnóstico, mas ele pode nos dar uma noção de prognóstico, de agressividade das lesões? Na verdade, assim, de diagnóstico, ele é um auxiliar, né? A gente ainda recomenda sempre a biópsia. Então, por exemplo, para o ceratocisto, o que a gente tem visto? Quando é uma lesão que é puncionada, claro, a avaliação dos dados clínicos também é importante de ser feita em conjunto. Quando a lesão é puncionada e tem paraceratina, ela é muito subjetiva, ela é praticamente, vai dizer que é um ceratocisto, mas é das poucas lesões que a gente consegue tirar essa conclusão. Né? Se tiver só ceratina, se a gente não conseguir visualizar a paraceratina, ainda entra o órgão ceratinizado, que pode ser uma lesão também, que tem ceratina no interior. Né? Então, assim, para diagnóstico, a gente tem que considerar que ele é um auxiliar. Ainda assim, é recomendada a biópsia. Para prognóstico, eu acho
não consigo ver muita utilização para prognóstico, né? Mais como auxiliar do diagnóstico mesmo. A gente não tem casos de lesões malignas funcionados no nosso laboratório, mas sim, se a gente for na literatura, a gente vai ver a questão da punção biópsia, da própria punção aspirativa por agulha fina, ela na medicina ela é muito usada para descarte de malignidade, muitas vezes. Tá. Pegando só um gancho... Isso ajuda, às vezes, a guiar o clínico, né? Ok. Um ganchinho nessa questão que você comentou do queratocisto, né? A gente viu numa das publicações de vocês que no queratocisto houve ali uma concordância, né, entre os patologistas de 76,5% dos diagnósticos citológicos. Né? A que você atribui esses aproximadamente 25% dos casos que não houve essa concordância? Foi porque não havia paraceratina, talvez? Teve alguma impressão que você tenha disso? Eu atribuo o seguinte, muitas vezes, porque o material que a gente está analisando, ele fica na dependência do quanto o material foi puncionado. Então, quando é pouco material, a gente tem menos material para poder ser analisado. E muitas vezes a ceratina, quando vem bastante ceratina, que a gente consegue ver facilmente a paraceratina, ele é fácil de ser feito. Outra coisa que a gente tem que considerar, muitas vezes, quando é um ceratocisto que está inflamado, vem junto inflamação. Então, se não tiver quantidade suficiente de ceratina, então isso pode gerar dúvida na hora da interpretação do citológico. É verdade. Né? Eu atribuo a isso. Pouco material e aqueles casos em que tem inflamação junto também, que acaba prejudicando um pouquinho essa análise, né? Ok, esclareceu. O senhor Ricardo Gomes, né? Parabenizo pela belíssima aula que nos deu hoje. Ele te parabeniza, Helena, fala que a sua apresentação foi muito didática, que deixou uma mensagem muito interessante e que ele gostaria de saber o que você acha que acabou de falar, se tiver algum caso de lesão maligna e como foi a análise pelo Cell Block. Não tivemos, por enquanto ainda não tivemos. Chegarão, né? A tendência... Espero! Vão ter essa experiência ainda. Ok. E se na sua experiência se houve uma grande vantagem do Cell Block sobre a punção aspirativa convencional, né? Continuando, se a análise do Cell Block é feita com a informação da punção. Ela é feita, porque quando a gente recebe o material do Cell Block, ela vem junto à ficha do histopatológico, né? Então, vem preenchido. Muitas vezes, a questão o dado com relação ao material, né? Eu acho que a pergunta dele é em relação à análise macroscópica do material funcionado. Uma delas é se o quanto ele é superior em relação à punção aspirativa convencional. Se houve uma grande vantagem do Cell Block sobre a PAF, né, convencional. O esfregaço da PAF, né? Muita. Tem muita vantagem. Tem muita vantagem. A PAF, primeiro que a PAF, a gente espalha o material. A gente não fez estudo para comparação. Nós não temos essa comparação. Tem trabalho na literatura mostrando a comparação. Até a revisão sistemática, essa que nós fizemos, que eu mostrei na aula, mostra um pouquinho isso. Se a gente for ver, o seu bloco foi um pouquinho superior na questão do diagnóstico. Quando a gente faz a PAF, a gente espalha na lâmina o material. Então, isso dificulta um pouquinho a leitura da lâmina, porque a gente tem que ler toda a lâmina, né? Às vezes as células ficam muito dispersas. Se vier pouco material, a gente fica um pouquinho mais difícil se for só pelo esfregaço. E às vezes vem muita hemácia junto também. Quando a gente faz o seu bloco, a gente condensa aquele material celular. E a gente faz a microtomia. Então, ele fica mais fácil de ser avaliado morfologicamente do que simplesmente pelo esfregaço. Algumas lâminas... Eu digo novamente, a gente não fez um trabalho de comparação do esfregaço com o seu bloco, tá? Mas, assim, para quem já viu o esfregaço e para quem já viu o material proveniente do seu bloco, o seu bloco, ele fica muito mais bonita a lâmina, ele fica muito mais... A parte da análise morfológica das células fica muito mais preciso. Sem dúvida. Ok. Muito bem. A Lauren Sushi, ela fala que as limitações da técnica estão relacionadas mais com fatores externos. Manuseio, coleta, tempo, transporte. E se estruturas morfológicas importantes para o diagnóstico podem ser perdidas.
Se for degradada, sim. Se não tiver adequadamente fixado, e a gente tem recebido, a gente recebe, o material chega no laboratório, a gente processa, quando vai olhar, faz todo o processamento, mas quando a gente vai olhar na lâmina, está degradado. Aí não tem como fazer análise. Então, essa é uma limitação. É limitação porque fica na dependência de ter sido adequadamente fixado, ter sido levado imediatamente para o laboratório. Outra limitação, muitas vezes vem pouco material, a remoção do pellet no fundo do tubo às vezes é difícil de ser feita, né? Então, por isso tem essas técnicas complementares que usam agar, por exemplo, né? Essas são as principais limitações. E, claro, assim, eu digo assim, ela é um auxiliar. Então, a gente precisa ter os dados clínicos para poder, de alguma forma, tirar alguma conclusão daquele citológico. Ok. Aqui só reforçando para a Verônica, né, que ela colocou, uma colega, está falando aqui em espanhol para nós, né, só para reforçar que ela pergunta quanto tempo, né, o material pode ser conservado até o processamento no laboratório e se é adequado colocar formol em que proporção. Então, como foi dito, né, Verônica, aproximadamente, né, metade, né, Se puder botar mais, põe mais. Caso o material não possa ser levado imediatamente. Isso. É uma pergunta que tem que ser repetida, né, para ficar bem claro. É isso mesmo. Se for uma seringa, por exemplo, de 10 e a minha punção for somente 2, eu posso preencher toda a seringa com formol. Isso não vai prejudicar na hora do laboratório, porque todo esse material que vem na seringa, ele vai passar para o tubo e vai ser centrifugado. Então, isso não vai interferir. Então, funciona o quanto der, aspira o quanto der de formol. Ok. O Benjamin, ele faz uma pergunta sobre o queratocisto, né? Se é possível o diagnóstico do queratocisto. Talvez uma pergunta mais objetiva, né? Se vocês conseguem diagnosticar o queratocisto com a técnica do cell block. Eu acho que dá para diagnosticar, desde que a paraceratina seja bem visível na análise citológica, né? A gente teve, num dos artigos que a gente publicou, que era só de ceratocisto, a gente mostrou, tinha casos, por exemplo, que na histologia, às vezes, se o ceratocisto estiver muito inflamado, ele até dificulta a análise. E no seu bloco, ele, na maioria dos casos, pelo menos, vem a presença da paraceratina. Eu, hoje em dia, recomendo, quando chega a suspeita de ceratocisto no laboratório, eu pergunto, funcionou? Não funcionou? Porque às vezes a punção acaba ajudando também o patologista nesse diagnóstico. Mas eu acho que sim, eu acho que o ceratocisto é a única lesão que eu diria que, se tiver conteúdo adequado, suficiente, e se for visível a paraceratina no seu bloco, eu acho que ele pode ser conclusivo de ceratocisto. E o Benjamin Martinez Rondanelli, ele estende a pergunta para o cisto odontogênico glandular. É uma lesão mais rara, né? Uma lesão odontogênica mais rara. A gente não temos nenhum caso funcionado de glandular. Ok. Só para fazer uma ponte aqui, Benjamin, coincidentemente, a gente teve recentemente um caso de uma lesão cística em maxila recidivada, em que não tínhamos o diagnóstico prévio, né? E nós fizemos a punção antes da biópsia, e o conteúdo foi um conteúdo completamente translúcido, conteúdo muito, parecia um líquido, né? Aparentemente pouquíssimo celularizado, parece um muco, mas muito fluido. Isso parece ser um padrão para os cistos odontogênicos glandulares, né? Que é uma lesão bastante rara, mas essa característica é descrita e parece se repetir. Então, é um dado que é interessante a gente ter, porque nesse caso foi extremamente sugestivo. E recentemente a biópsia confirmou realmente se tratar. Agora, né, fica aí a questão do cell block também para esses casos, quando possível. A Helena deve nos dar essa resposta em breve. O Narciso continua aqui, né, perguntando mais uma vez, está rindo. Os laboratórios de patologia oral estão habituados ou familiarizados com a técnica? Isso é interessante, essa pergunta. Olha, eu fui conhecer a técnica no laboratório de patologia médica. Eu nunca tinha ouvido falar. Na época que, né, quer dizer, eu passei pela UFMG, Pelotas, UFMG, USP, pelo menos eu não tinha ouvido falar da técnica do cell block. Na patologia médica, sim, qualquer laboratório de patologia médica eles fazem, eles conhecem bem. Agora, com relação à experiência de outros laboratórios de patologia bucal,
eu não sei te dizer se tem mais alguém que Então, o faça. Ricardo... Eu sei que o Ricardo Mesquita andou fazendo lá na UFMG, tanto que a gente publicou juntos aquele último trabalho. Legal. O Pablo, né, na FOP também. Bom, e o Ricardo ele já complementa justamente perguntando, já que é uma técnica simples, de boa acurácia, quais as questões que você atribui para a sua pouca utilização em nossa prática clínica diária? Não sei te dizer, eu acho que falta de conhecimento mesmo, Falta de saber aplicar a técnica, né? Porque a de... punção, de forma geral, o cirurgião faz a punção, né, Ah, André? igual lixo. Ó, Só que na maioria das vezes mas, acaba descartando aquele material. A gente não costuma fazer, né? Pelo menos. quase sempre. E me chama a atenção assim, aquele primeiro caso que eu falei para você, ceratocisto, que eu acabei levando para o laboratório de patologia médica, na época eu fui atrás da seringa, né? Porque já tinha sido, inclusive, descartada, porque a gente não é um costume da parte da odontologia fazer essa avaliação, né? Exato. Para que a gente mude, quem sabe a gente faz um multicêntrico Mas aí de essa sabor. sua aula, Riete, ela é fantástica nesse aspecto, entendeu? Porque você chamou a atenção da gente para uma prática que é comum, porque a gente está acostumado que com um conteúdo aspirado a gente pode fazer pouquíssima coisa, porque é um conteúdo fluido, né? E que se você realmente não utiliza da técnica de cell block, é pouca a aplicabilidade que a gente tem desse material. Então, muito comumente, esse material realmente é desprezado, né? E aí a gente até assim, assistindo recentemente nessa gravação que a gente teve, a gente já acionou lá para a gente estar num centro hospitalar. E eles fazem, em hospital eles fazem, a gente faz seu bloco, faz, então a gente já começou a mandar para fazer. Manda! Não é a odontologia que acho que tem os patologistas, né, e os clínicos que, fazendo proveito dessa sua aula, dessa oportunidade da sua BEP, acrescentar, né, essa ferramenta aí para a nossa rotina. Né? Já tivemos Isso, aqui quem sabe algumas ideias, ó, no cisto glandular odontogênico, no queratocisto, que, poxa, que fecha um diagnóstico às vezes, né? Ajuda a guiar a conduta. Fantástico. a própria lesão central de células Eu, gigantes. eu ia chegar nela, mas Eu acho que a lesão central de células gigantes dá para diagnosticar pelo seu bloco. eu Ele não sei se alguém fica fez uma muito pergunta. parecido com o que a gente tem no histopatológico, né? Muito. As suas lâminas ali que você mostrou parecem de uma biópsia, né? É muito parecido, é muito parecido. E isso entra num contexto de várias situações que nós trabalhamos com lesões centrais de células gigantes, que às vezes a biópsia é difícil, um paciente com síndrome de Noonan, uma criança, né? Pacientes com discrasias sanguíneas que podem ter hemorragia numa biópsia, a gente teve paciente com Noonan que Que teve hemorragia, dificulta, fora né? grave com biópsia. E às vezes, numa técnica de esclarecimento, né? É uma forma muito interessante de viabilizar um procedimento mais simples. Eu ia comentar até sobre isso, sobre aquelas lâminas da lesão de células gigantes, que estão muito bonitas, né? E são poucos casos, você mostrou só dois, né? A Isso. gente só tem 2 casos. Mas os dois com aquele padrão, né? Os 2 com o mesmo padrão. O citológico era muito parecido com a biópsia. Excelente. Muito bem. Maria Eduarda Pérez, boa noite. Ela também parabeniza, excelente apresentação, muito enriquecedora, e ajudar a divulgar essa técnica bastante útil, que ainda não é muito conhecida em nossa área, tá? Só te agradece aí pela compartilhar os conhecimentos. Felipe Martins, ele gostaria de saber se vocês já tiveram experiência na avaliação citológica de alguma lesão maligna. Você já falou que não teve, tá, Não Felipe? tivemos. Mas certamente que deve ter indícios ali muito, muito interessantes nessa linha. A Marcele Moço Silva. Na patologia médica é muito utilizado. Muito utilizado. Para confirmação ou para o descarte de malignidade. Então, acredito que para a odontologia também seja, né? Mas lesão maligna intraóssea não é tão frequente, né? Exato. Exatamente. Se há aplicabilidade da técnica em lesões de tecido mole. Se tiver como fazer a punção biópsia, eu mostrei aquele caso de mioepitelioma, né, que a gente já apresentou na SOBEP de 2009, acho que foi em Porto Alegre, né? E naquela época, naquele caso, ele foi feita a punção biópsia e foi feito também a biópsia incisional para o diagnóstico. Mas pela punção biópsia que a gente viu, era muito parecido também, da mesma forma que a lesão central de células gigantes. Era muito parecido com o que nós tivemos depois na biópsia incisional. Ok. O Ricardo está te apertando aqui, hein? Se no caso do ceratocisto,
você acredita que ele é capaz de diferenciar o ceratocisto odontogênico do cisto odontogênico ortoqueratinizado? Então, a gente tem só um caso de ortoqueratinizado. Esse caso que que está publicado no artigo aquele do ceratocisto, esse caso, o material, ele era ceratina, também vinha grande quantidade de ceratina, mas ele era um pouco diferente do ceratocisto. As fitas de ceratina eram bem fininhas, eram mais curtinhas, a gente não viu paraceratina, a presença de paraceratina, né? E tinha menor quantidade também, se não me engano, nem tinha células epiteliais. O ceratocisto costuma vir muita célula epitelial. Junto também na punção, a gente acaba vendo, é uma das lesões que tem maior quantidade de células epiteliais, o ceratocisto odontogênico, no citológico. E no ortoqueratinizado a gente não viu, mas a gente só tem um caso. Entendi. Né? Mas o padrão era diferente, o padrão foi diferente do ceratocisto. Ok, interessante. A Sandra Tarquínio parabeniza, né, pela sua brilhante apresentação, uma satisfação em presenciar sua brilhante carreira, uma amiga egressa de Pelotas, né? E aqui, Adriana Etes, nossa querida amiga de Pelotas. Se esse procedimento é executado na primeira consulta, antes da biópsia, para pesquisa prévia ou ao mesmo tempo da biópsia? Outra questão interessante, né? Então, a maioria dos casos, eles foram feitos, sempre a punção é feita antes da biópsia. Alguns casos nós temos que foram feitos em consulta prévia. Por exemplo, aquele caso de ceratocisto que eu mostrei para vocês, que foi o primeiro caso, foi numa consulta prévia. Foi feita a punção, depois foi feita a biópsia. Mas muitas vezes, eu digo, eu sou a maior chata que tem na UFSC, né? Eu ficava atrás dos residentes da cirurgia, olha, se tiver lesão, funciona, manda pra gente seu bloco, manda pra gente seu bloco. Então, muitas vezes, principalmente o pessoal da cirurgia, já funcionava e já na sequência fazia biópsia. Então, muitas vezes a gente recebe o material, a seringa, junto com a biópsia incisional e a ficha de biópsia, uma única ficha para os dois, né? Então, isso depende muito. Ok. Ana Carolina Freitas, aqui acho que vamos para reforçar, acho que você já comentou, mas você precisa acondicionar de forma específica e deve se manter a agulha acho que é para fechar, né, a seringa, se coloca a agulha dessa forma que você costuma receber. A gente costuma receber com agulha e com a proteção na agulha. Com a proteção, né? Tanto que quando chega, até porque senão ele vai extravasar, né? Tanto que quando chega a gente costuma puncionar formol com a agulha para não ter risco de ficar nenhuma célulazinha na agulha. Ok. E se ela seria possível, através dela, algum diagnóstico final dispensando a biópsia? Para o ceratocisto, talvez. Talvez para o ceratocisto muito clássico, né? Ok. Ela já falou, a experiência maligna, já comentou. E se um laboratório médico conseguiria fazer uma análise adequada dessas lesões dos maxilares? Você tem... Olha, acredito que sim. Tá. Acredito sim. Vai vir uma análise descritiva, né? Uma análise citológica descritiva. Ok. E aí o colega Mas eles têm bastante experiência. Aquele caso que eu mostrei ali, de uma cavidade óssea idiopática, que eu mostrei a radiografia e que eu mostrei a tomografia, só para mostrar que tinha reabsorção da cortical. Aquele caso, ele foi feito por um colega meu, que ele está numa cidade aqui perto, e ele funcionou, e ele mandou para um laboratório de patologia médica. Entendi. Né? Claro, depois, posteriormente, ele abriu, fez a curetagem da cavidade, tudo isso, mas ele mandou. E aí, até na época, ele me enviou o resultado, né? E o resultado era bem sugestivo também de cavidade óssea idiopática, mas inclusive no laudo citológico do patologista médico veio como sugestão também de cavidade óssea idiopática. Tá, legal. Fazendo um gancho aí nessa sua colocação das cavidades ósseas idiopáticas, ou cistos ósseos simples ou traumáticos, né? Duas questões. Uma delas é que a gente sabe que essas lesões, elas praticamente nunca rompem cortical, apesar de muitas vezes elas afilarem. E aí, nesse contexto, talvez haja uma dificuldade técnica para realizar a punção, uma vez que a gente vai estar diante de uma cortical óssea não íntegra, mas ainda presente. E você tem experiência de como é que pode ser feito isso? Colocar a agulha e talvez dar uma batidinha, fazer uma pressão para conseguir adentrar a cavidade?
Bom, eu não faço a parte das punções, né? Eu não tive experiência, não tenho experiência de fazer a punção, né? Tá. Mas pelos relatos que eu tenho, esse colega mesmo, quando ele fez a punção, ele disse que foi muito fácil de penetrar a agulha. Ok. Que foi muito simples. Que não teve, se tiver resistência, não vai ser possível fazer a punção. Certo. Né? Tu não pode ter resistência na hora de penetrar a agulha. Então, acho que vai depender muito do que tiver de tábua óssea. Se tiver uma tábua óssea que não tiver reabsorvida, que tiver mais espessa, provavelmente não vai ter como fazer a punção. Concordo. Em muitos casos, ele afina a cortical, isso facilita, né? Mas quase, vamos dizer que via de regra, o cisto ósseo simples, ou cavidade óssea idiopática, ela não rompe cortical óssea. Então, sempre a gente vai ter uma cortical a ser rompida. Uhum. Muitas vezes, acho que a gente já fez isso, né? Uma batidinha na agulha, pode ser com um instrumental rombo mesmo, fazer uma batidinha para que a força da agulha vença essa pressão, ou até elucubrando, se você tem uma cortical um pouquinho mais espessa, dependendo, obviamente, o contexto, né, mas com uma pequena broca fina é possível fazer uma perfuração transmucosa, fazer um furinho no osso e aí ter acesso a fazer uma punção. No que isso eu acho que pode ser interessante? Sabidamente, o cisto ósseo simples, ele tem uma evolução muito favorável, né? Até reparando espontaneamente ao longo do tempo. Então, o professor Damante tem uma linha de quando a suspeita clínico-radiográfica é muito forte, eles optavam apenas por acompanhar o paciente ao longo dos anos e ir vendo a reparação dessa cavidade. Então, talvez essa própria conduta do professor Damante, mas auxiliada com essa técnica, que você mostrou que às vezes tem mais material do que a própria biópsia, né? Pode dar uma segurança maior eventualmente para um clínico que não tem assim tanta certeza, ou às vezes existem casos atípicos também, né? Que eu não tenho tanta certeza, e para num contexto em que uma abordagem cirúrgica eventualmente seja um pouco mais complexa, eu vejo com muito bons olhos também essa punção seguida de cell block e corroborando aí com esses seus achados, aí sim eventualmente fazer até a preservação, evitando uma intervenção mais ativa na cavidade. Então, acho que esse é um nicho bem interessante. São lesões frequentes, né? São lesões que a gente vê muito em pacientes jovens. Tá? Então, só para fazer e tem um outro porém nisso também, né, André? Quando abre cirurgicamente a cavidade, se tiver conteúdo líquido, ele acaba se perdendo. Exatamente, se perde. Se for possível funcionar antes, mesmo que depois vá abrir para fazer, a gente tem mais material para análise. Então, porque mesmo que você abra, quando isso está sendo feito às vezes com instrumento rotatório, irrigação com soro e tal, quando você rompe e enche de soro, aquele conteúdo ele já perdeu a sua integridade, né? Então é um detalhe técnico bem interessante, sim. Por isso que eu acho que também a aplicação para cavidade óssea idiopática, para cistose traumática, eu acho que é bem importante também a questão do seu bloco. É outra lesão que eu acho que tem uma contribuição boa do método. Tá. O Ricardo Paiva pergunta se essa técnica poderá dispensar a biópsia parcial de lesões ósseas extensas. Talvez dependa da lesão, né? Nesses dois contextos. Eu acho que depende da lesão e depende do que tiver na análise citológica também, depende do que a gente conseguir, do que for possível ser avaliado. Por exemplo, tem relato na literatura de casos de ameloblastoma que foram puncionados e que foi possível visualizar o epitélio ameloblástico. Nós não tivemos essa experiência, a gente conseguiu ver aqueles clusters de células, mas não com aquela característica típica do ameloblastoma. Mas na literatura tem artigo mostrando que foi puncionado e que foi possível visualizar o epitélio ameloblástico. Legal. Então, depende muito. Eu acho que a gente tem que começar a fazer. Não, com certeza. Para poder ter essas respostas. Haja visto a quantidade de publicação que vocês tiveram nesse período. Legal. O Geraldo Oliveira Silva Júnior, ele fala se é possível a técnica do cell block em escovas de coleta de citopatologia, utilizando a centrifugação das escovas em formalina em lesões não aspiradas, onde o esfregaço fica com baixa celularidade e insatisfatório para análise. É uma das aplicações do cell block, né, para citologia em meio líquido. Na medicina eles fazem. Também, se a gente for na literatura, tem vários artigos mostrando a aplicabilidade dessa técnica para citologia colhida em meio líquido. Então, é possível, é possível. Ok. Aí, o problema é que aí, se for pouca célula, aí o ideal é fazer o uso do agar,
né? Ou da tromboplastina, porque a remoção do pellet do fundo do tubo, se tiver pouca celularidade, se o sedimento for muito pequeno, ele é mais difícil. Aí a gente tem que lançar a mão dessas outras técnicas para poder facilitar a remoção daquele sedimento do fundo do tubo. Mas é possível sim, é possível. É uma das aplicações. A Kívia Linhares, ela fala se você acha que a presença das células epiteliais no queratocisto e não no cisto ortoqueratinizado se deve à característica clínica da cápsula do ceratocisto ser mais fina e friável. Eu acho que pode ter, eu acho que provavelmente tem mais a ver com o próprio metabolismo do epitélio do ceratocisto, que ele é um epitélio mais proliferativo, então tem uma descamação maior, né, do que o próprio ortoceratinizado. Eu acredito que seja por isso. Sim, talvez. Acho que mais é isso também, né, do que a cápsula fina. A Carolina Freitas pergunta: qual a quantidade mínima de aspirado para uma análise em cell block? Existe uma quantidade mínima? Não tem. A gente recebe, às vezes, seringa de 20 ml quase cheia, a gente recebe seringa com um pouquinho de material, às vezes, bem pouquinho, varia muito. Aquele trabalho que eu mostrei para vocês, das células que o professor Ked mandou da Inglaterra, tinha uma das amostras que tinha pouquíssimo material, mas mesmo assim foi possível de ser usado. Então, é possível mesmo com pouco material. Legal. O Marco Túlio Brazão fala se a fixação do tecido com álcool é desvantajosa. Acho que sim, né? Não é um indicado, né? Não, a gente não tem essa experiência, a gente não tem recomendado fazer a fixação com álcool, né? Porque citologia, quando a gente faz raspagem da mucosa, a gente fixa com álcool. Acredito que a gente vai ter um risco maior de desidratação da amostra, das células, né? Eu indicaria fazer com formol. Mas não sei te dizer, a gente também não testou com álcool. Tá. Ele aproveita para perguntar se tem experiência com citologia em meio líquido e se já percebem alguma vantagem. E te parabeniza pelo conteúdo inovador. Uhum. Não temos ali. O que a gente teve experiência foi com essas células que o professor Ken mandou, mas a citologia, né? Quem faz a parte de citologia ali no laboratório é o professor Daltoé, mas ele tem feito a citologia convencional mesmo por esfregaço, não por meio líquido. Legal. Mas ela é aplicável, tá? Ela é aplicável. O seu bloco é aplicável. Aqui a nossa vice-presidente, a doutora Águida Miranda, te parabeniza também pela excelente aula, né? E dúvidas da clínica diária, também aqui reforçando, seu procedimento é feito no mesmo tempo da biópsia, né? Uma vez que requererá anestesia local. E isso é uma pergunta, acho que nesses casos, todos os casos, isso não é da Riete, né, Riete? Mas acho que todos esses casos realmente devem ser anestesiados, porque mesmo que a punção, né, óbvio que a Águida já sabe, eu só estou fazendo aqui uma complementação, mesmo que a punção às vezes não seja tão dolorida, vamos dizer assim, mas quando a gente faz a pressão negativa de uma lesão intraóssea, esse procedimento gera dor, então realmente tem que ser anestesiado. Ou pelo menos um anestésico local, né? Acho que a maioria das vezes é feito com anestésico local, né? Anestesia infiltrativa mesmo. Infiltrativo local, isso. Porque a questão é que existe a dor, teoricamente, da punção, mas a dor de que quando a gente da pressão, né? Fechada, isso gera uma pressão negativa que gera dor, muitas vezes, né? Ou como um procedimento isolado previamente à biópsia. Então, acho que, como a Riete comentou, né, existem essas duas possibilidades, dependendo aí de quem opta por realizar, do clínico que opta por realizar, né? E em relação à substituição dela por biópsia em algumas lesões, principalmente, talvez, aí o queratocisto e o cistócio simples. Isso. Muitos elogios à qualidade do material e pela excelente aula, viu? Se você tem experiência com tumores odontogênicos, como mixoma. Não temos nenhum caso de mixoma também funcionado. Nenhum caso de mixoma. Mas você acha que é um caminho também, eu acho que é uma lesão que talvez dê um resultado bem bom do seu bloco. Né? Porque ele não deve ser difícil de obter material Hein, André? Tu que é cirurgião. Acho que provavelmente que nem a lesão central de células gigantes. Provavelmente venha material da punção. Ele é mais frouxo.
Ele é mais molinho, né? Ele é frouxo, então, mais fácil de... Colocar uma agulha ali um pouquinho mais grossa, certamente vai coletar uma quantidade interessante de material. Fica aí mais uma dica aí, hein? Né? Mesmo aquilo que fica na agulha, aquele material que fica na agulha, né? Às vezes pode ser suficiente para o diagnóstico. Sem dúvida. Vamos testar. Aí, ó. Pode cobrar, viu, Riete? Você vai cobrando no pessoal aí. Colocar seu nome aí nas ideias que vão surgindo aí. Muita coisa. Desculpa, gente. Vamos lá. A ideia é a gente aproveitar esse tempo, tá? Então, desculpa, eu estou tentando aqui colocar todas as perguntas, como foi dito, esse novo método, porque nas reuniões presenciais, né, a gente sempre é muito limitado de tempo, né? Acabou o tempo, simplesmente. Então, agora a gente vai um pouquinho, porque ainda tem mais algumas perguntas. E então a gente vai estender um pouquinho mais uma do Ricardo Gomes, mas ele vai reformular a pergunta, talvez eu tenha errado aqui quando eu traduzir para você. Vamos lá. Existe vantagem do cell block em relação à análise macroscópica do líquido obtido na punção aspirativa sem exame microscópico? Obrigado. Somente análise macroscópica? Se existe vantagem do cell block em relação à análise macroscópica do líquido obtido na punção aspirativa, sem exame microscópico? Eu acredito que sim, porque aí a gente vai porque pelo seu bloco a gente vai conseguir visualizar o conteúdo dessa punção. Eu acho que é uma coisa que tem que ser feito junto. É feita análise macroscópica do material, o ideal, né, que seja feita análise junto do macroscópica do material, se é um material mais um líquido amarelo citrino, se é mais um líquido mais pastoso, mais esbranquiçado. Eu acho que são coisas que tem que se somar à análise histológica. Ok. Né? Mas só análise macroscópica não permite ver. A gente pode ter um material que ele é compatível com ceratina, mas se tiver um cisto que é infectado secundariamente, pode ser pus também. Né? Então, a análise microscópica vai permitir a gente fazer análise do conteúdo que vem nessa seringa, né? do conteúdo celular mesmo que tem ali. Interessante. Eu tive, só acrescentando aqui também, a gente teve recentemente um caso, uma lesão cística extensa em região anterior de maxila. Nós tínhamos uma hipótese primária até mais provável de cisto do ducto nasopalatino, aqueles grandes expansivos. E a gente tem uma experiência nesses casos do conteúdo ser bastante escuro. E quando fez a punção, o líquido não era, o líquido era mais citrino, sabe? E o resultado da biópsia deu de cisto inflamatório. Entendeu? Então, acho que, justamente, mais uma vez, a associação desse aspecto macroscópico da punção, que às vezes já te guia um pouquinho entre as hipóteses para um ou outro, né? E teria, além disso, a análise do cell block. Se a gente for comparar, por exemplo, a própria cavidade óssea idiopática vai ser um material sanguinolento. O material que vem de um cisto inflamatório pode ser um material sanguinolento também. Pode não ter muita diferença nessa análise macroscópica, mas no citológico vai ser possível ver diferença. Por exemplo, no cisto inflamatório, se for um cisto extenso a ponto da gente conseguir fazer uma punção, na grande maioria vai vir cristal de colesterol, fenda de cristal de colesterol. Se for uma cavidade óssea idiopática, não vai ter mais aquele material de aspecto rendilhado, né, parecendo aquela rede de fibrina. Então, acho que sim. Ok. Aí a Mili Velasquez Barragan, ela parabeniza a aula e fala que, na sua experiência, quais os casos clínicos onde a senhora utiliza a técnica de cell block? Eu acho que isso é porque o tema da aula eram em lesões císticas dos maxilares, né? E como a gente está nessa discussão expandindo, a gente está eventualmente entendendo que isso também pode ser usado para lesões sólidas, né? Algumas lesões sólidas, como lesão de gigantes, como mixoma, né? É isso mesmo, Riete? É isso, eu acho assim, ó, a gente não tem experiência com essas outras lesões, mas também não tem experiência porque a gente não tem, né, como eu disse, faz tanto tempo que a gente vem fazendo cell block. Eu acho que com o tempo, talvez a gente consiga responder melhor outras perguntas, mas é possível, qualquer lesão que seja passível de ser puncionada, é possível fazer avaliação pela citologia. O que pode acontecer em algumas situações? Ter uma lesão sólida e que no momento da punção tu vai ter uma punção negativa. Isso pode acontecer, aí não tem como ser avaliado. Ok. Né? Mas qualquer lesão
que seja passível de ser puncionada e que seja positiva, que tenha produto dessa punção, dá para fazer a avaliação citológica pelo método do seu bloco. Na verdade, dá para fazer a avaliação citológica, né? Pode até ser por esfregaço também. O método do seu bloco é o método que facilita essa avaliação, mas é possível de ser feito. Perfeito. Basta ter uma punção, uma punção positiva, né? Ter produto dessa punção. Ok. Acho que isso responde também uma outra pergunta, sua experiência com lesões de origem não odontogênicas. Acho que você ainda também não recebeu, né? Sei A lá, lesão central de células gigantes, né? Que nós boa. temos esses 2 casos, É e verdade. a cavidade óssea idiopática, né? É verdade. Respondeu. Eu É. já pensei, sei lá, em fibroma desmoplásico, estiostose X, lesões não Nós odontogênicas. temos, num dos artigos que a gente publicou, tem caso de cisto ducto naspalatino, que a gente não achou diferença para os cistos inflamatórios, mas também eu acho que foram 2 casos somente. Né? Então, de repente, se tiver uma amostra maior, de repente a gente consiga perceber alguma diferença no citológico, né? Se tiver uma amostra que permita uma avaliação mais precisa dessas outras lesões. Legal. A Carolina também, perguntando se a imunistoquímica associada ao cell block, ela pode auxiliar no diagnóstico final de algumas dessas patologias. Acredito que sim. Especialmente se a gente vê, por exemplo, lesão de glândula, que for possível de ser puncionada, a imunistoquímica pode ser feita a partir, né? Eu mostrei ali em alguns artigos, alguns casos que foi feita a imunocitoquímica. Né? Então, para aqueles casos em que a imunocitoquímica vai auxiliar, que ajuda no diagnóstico, sim. Legal. Então, respondeu o Raniel também. Professor Norberto Sugaia, olha que honra. Norba, ele te parabeniza, né? E diz que sabemos que a interpretação do material obtido por PAF exige bom treinamento do patologista, além da qualidade do material obtido. A interpretação do cell block é mais fácil. Ele não colocou interrogação, mas pode ser que é mais fácil, mas também depende da experiência. Por isso que eu digo, tem lesões que a gente não tem experiência hoje, né? Ou tem lesões que a gente tem amostras pequenas, né? Por isso que eu digo, tem que estudar, tem que fazer, tem que ir avaliando essas lesões para que, quem sabe, com essa experiência, mais adiante a gente consiga responder outras perguntas. Mas sim, nesse último artigo que a gente teve aceito esse ano, que foi em parceria com o Ricardo Mesquita, a gente mostrou que a experiência ela vai influenciar também nesse diagnóstico. Né? Quer dizer, a percepção diagnóstica do patologista foi um pouquinho melhor do que dos doutorandos, que eram doutorandos que estavam acostumados a fazer rotina, estavam fazendo rotina, mas ainda assim a gente viu que teve um pouquinho de influência. Então, sim, qualidade do material, desde o material coletado pela punção até o processamento, o corte histológico, uma boa coloração e o treinamento de quem está avaliando, isso vai influenciar, sim, no diagnóstico, né, nessa avaliação citológica. E eu acho que se comparar o cell block com o esfregaço simples, a gente tem uma precisão maior porque a gente consegue visualizar melhor. Né? Quer dizer, pode fazer vários cortes, pode avaliar várias lâminas. No esfregaço, não, tu fica limitado àquela amostra que você tem na mão. Legal, ótimo. Gleison Amaral, né, grande colega, também dá um puxão de orelha aqui na gente. Esse assunto deve ser abordado mais vezes, inclusive na graduação e demais cursos. Já ouvi profissionais dizerem que punções não servem para nada. Hoje vimos um exemplo de que não é bem assim, né? Parabéns. Isso aí, Gleison. Isso é a nossa ignorância. Eu, como cirurgião ignorante, já joguei muita punção fora, né? E, felizmente, com essas oportunidades aí, com essa associação com os patologistas, trazendo um braço da medicina, né, para a odonto, assim como a odontologia compartilha muitas facilidades, né, então, como a Henriette mostrou, isso é uma rotina na medicina, e não é uma rotina na odonto, né, cabe a nós, como formadores de opiniões, como profissionais da área, né, Henriette, tornar realmente esse assunto mais sério do que serve para nada ou serve, né, então tem bastante coisa aí para a gente estudar, né, Gleice? Concordo, obrigado pela dica. Doutora Tatiana Lepper, parabéns pela palestra.
Tive um caso de linfoma de células do manto em região de tecido mole, entremeando o músculo. Desculpa, vou procurar. Desculpa que eu estou lendo as perguntas agora, tá, gente? Ela coloca aí sobre uma questão de um nódulo. Eu vou encurtar um pouquinho aqui, Tatiana, desculpe. Qual foi puncionado previamente 3 vezes por médicos com diagnóstico de processo inflamatório. Alguma sugestão de exame complementar ao cell block que auxiliasse no diagnóstico para linfoma ou alguma experiência? Pelo que eu estou entendendo que é resumidamente, mas é que eu acho que ela teve uma lesão, foi feita punções que trouxeram resultados, né, de processo inflamatório, e aparentemente era um linfoma. Se existia algo, de repente, a ser que auxiliasse esse diagnóstico de linfoma, você tem alguma ideia Talvez a sobre... imunohistoquímica auxilie. Eu não tenho experiência com avaliação de linfomas pelo seu bloco, mas o material do seu bloco é possível de ser feito em imunohistoquímica, então talvez a imunohistoquímica auxilie nesse sentido. Acho que depende do linfoma também, né? Ok. Perfeito, né? Acho que nós já debatimos bastante, foi um dia intenso. Felizmente as palestras vão ficar aí gravadas até sábado, para quem eventualmente não conseguiu acompanhar. Obrigado, Yeti, foi excelente você compartilhar essa experiência que você vem acumulando nos últimos anos, e vai abrir um leque para muitos clínicos e patologistas lançarem mão desse artifício que a gente literalmente joga no lixo, né? A gente fala tanto das biópsias jogadas no lixo, e a gente está jogando um material muito interessante para estudo no lixo muitas vezes. Então, fica a dica, né? Fica para mim também. Eu já até, depois que eu gravei aula com você, eu já peguei uma residente para fazer uma das monografias, ela falou, isso daí. Tá? Então já Isso. estamos no clima, vamos trocando figurinhas. Tá ok? Então, pessoal, depois eu já passo para você, mas só agradecendo a presença, lembrando que amanhã teremos mais uma belíssima aula do professor Felipe Paiva Fonseca, que será apresentado pela professora Águida, ok? Amanhã às 9 horas. E lembrando mais uma vez e parabenizando o nosso querido amigo, o professor Alan Roger, que faz aniversário hoje. Ele tinha prometido lá em Bento Gonçalves que ele pagaria o jantar de toda a comissão. Então, ele por enquanto escapou, isso foi adiado para o ano que vem. Tá ok, Alan? Parabéns, meu querido. Amamos você é uma peça fundamental na SOBEP. É um jovem, é feio falar a idade dos outros, é deselegante, o Alan é um lorde, mas ele tem menos de 40 anos, então isso para a gente é muito bom, porque nós teremos muito tempo para que o Alan possa nos auxiliar aí nessa trajetória. Parabéns, Alan. Pessoal, boa noite. Red, se você quiser finalizar, fique à vontade. Parabéns, Alan. A SOBEP, em nome da nossa, só finalizando, da nossa presidente Manuela, que tem gerido isso com muita maestria. É um prazer fazer parte desse grupo. Boa noite. Riete, por favor. Eu agradeço a todos, né, por terem assistido minha aula. Agradeço as perguntas, né, foram muito enriquecedoras, inclusive para mim também. Eu acho que a gente tem várias ideias de trabalho, isso vai somando. E gostaria também de parabenizar, agradecer o André, né, por toda a ajuda, também me ajudou a responder as perguntas, né, e parabenizar a sociedade, né, especialmente a Manuela, por todo o empenho, né, em fazer essa reunião online, que tem sido tão importante. As palestras hoje de manhã do professor Ricardo foi maravilhosa, da tarde, do professor John também foi maravilhosa. Então, acho que vem somando muito para a gente. Então, parabéns a toda a diretoria, né, da SOBEP pela iniciativa de fazer esse evento. E cumprimento todo mundo, né, e agradeço a todos. Obrigada, André. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Até amanhã.